Plantão 90.5. 90.5 FM, bom dia! Vamos falar sobre a reforma da Previdência com o deputado federal capixaba Lelo Coimbra. Ele que é membro da comissão especial que discute a reforma da Previdência e também é líder da maioria na Câmara dos Deputados. Deputado Lelo Coimbra, bom dia! Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da rádio. Estamos aqui à disposição para um bom debate. Esse é um tema que as pessoas têm muita inquietação. Fala da vida delas, fala da expectativa delas pós-trabalho, ao aposentar-se. É muito importante que essa oportunidade de conversar sobre o assunto neste momento possa levar luz, levar informações e levar segurança àqueles que nos ouvem. O relatório final da reforma da Previdência foi apresentado, nesta quarta-feira. E pela proposta, que ainda será votada lá na comissão, a idade mínima da regra geral da aposentadoria seria menor para as mulheres, Agora 62 anos. Para os homens, a proposta ainda continua com 65 anos. Além desse ponto, quais são os principais ajustes feitos no texto original do governo para poder atender às demandas da sociedade e também da base aliada? Olha, durante 15 sessões de audiências públicas, mais um seminário e mais as diversas reuniões que ocorreram, o texto original que foi enviado para o Congresso, e é importante aí fazer um parênteses, que a necessidade de fazer a reforma da Previdência, ela é absolutamente, quase todo mundo compreende que ela é importante e necessária de ser feita. A única dúvida é como fazê-la, como que vai tirar de um lugar para botar em outro, como que vai estabelecer novos parâmetros em relação a esse assunto. Então nós estamos diante de uma proposta que foi feita, parte dela no governo Fernando Henrique, foi aprovada uma parte, foi feito ou tentado fazer no governo do Lula, ele não conseguiu fazer, ele jogou com o tempo, e a Dilma não conseguiu, também tentou fazer, mas ela não tinha base para isso. E agora nós estamos, nesse momento importante, assumindo esse desafio. Então isso é importante, porque isso não é uma proposta deste momento, é uma proposta que ao longo do tempo precisava ser feita, ser assumida. E esse momento nós estamos com a oportunidade de enfrentar esse desafio, que é grande e importante. Mas quando essa proposta foi para o Congresso, para a Câmara, Congresso é Câmara e Senado, ela vai passar pela Câmara, depois vai para o Senado, e as duas casas vão votar, tanto os deputados federais quanto os senadores. Quando ela chegou com um perfil. E nós, nas reuniões que fizemos, que foram 15 audiências públicas, o seminário, nas conversas com as pessoas que cada um de nós recebe no gabinete aqui em Vitória, ou que recebe em Brasília, foram colocando um conjunto de pontos que era importante serem mexidos, para que não ficasse como no projeto original, e que, se mexidos, facilitariam a compreensão das pessoas, melhoraria a forma como um tema ou outro estaria sendo tratado, e assim daria às pessoas o sentimento de que esse é um projeto que vai trazer segurança e vai trazer garantia de que as aposentadorias sejam pagas, e isso é muito importante. Quais foram os itens? Um deles você já citou, é a idade homem-mulher. No projeto original era todo mundo igual, 65 anos. Com as discussões, como é que ficou no relatório ontem, que vai ser debatido na semana que vem, vai ser votado na comissão na outra semana, e aí vai para o plenário da Câmara para ser votado até o final de maio, no plenário da Câmara, para daí ir para o Senado. Então esse é o cronograma. Como é que ficou agora no relatório que foi lido ontem? Nós acabamos de ler o relatório ontem, às 10h30 da noite. No caso da idade, as mulheres na área urbana, de um modo geral, os homens 65, as mulheres 62. No caso das mulheres rurais, os homens que são 60 anos hoje ficam com os 60, as mulheres que são 55 vai para 58. Então, assim, a cada 2 anos, a partir de 2020, elas vão aumentar um ano até atingir 60 homem que já está atingido e mulher 58. E as professoras
60 anos, e os policiais militares, a referência mínima é de 55, mas vai se colocar 60, porque vai se colocar junto com a lei do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. A data de idade que for definida nas 3 Forças Armadas também vai ser aplicada nas polícias. O segundo item que foi motivo de discussão e modificação é a partir de quando a lei atual vai valer e a partir de quando a lei anterior vai valer. Então colocou-se para os homens a partir dos 50 anos, já que está trabalhando, de idade, e as mulheres a partir dos 45. Mas nos debates que foram sendo feitos, foi mostrado que, tudo bem, um homem com 50 anos de idade tem um tipo de tratamento. E um homem com 49 anos e 11 meses de idade vai ter um outro totalmente diferente, quando a diferença é de apenas um mês. A mulher a mesma coisa. Então o que nós conseguimos fazer? Em vez de fazer uma parede, chegando aos 50 anos para diante, ou 50 anos para trás, ou 45 para diante e 45 para trás, homem e mulher, nós fizemos uma escada. Então vai um pouco além dos 50 anos e um pouco antes dos 50, um pouco além dos 45 e um pouco antes dos 45. Com isso a gente não faz esse corte de alguém que tem nesse exemplo que eu citei. E foi feita uma tabela grande mostrando quem está hoje, como é que é a regra de transição até daqui a 15, 20 anos, para os homens 15, para as mulheres 20 anos, todos estarão no ponto futuro que nós desejamos, que é 65 para homem, 62 para a mulher, exceto naqueles casos, a mulher rural e a professora. O terceiro ponto que foi modificado, aquelas que são especiais, eu até já falei isso, como professor, militar e pessoas que trabalham em condições insalubres, essas coisas todas, têm aposentadoria especiais, como que chega até os 60 anos no caso de homem, como que chega até os 58 no caso de mulher, fazendo uma transição. Esse foi o terceiro ponto que foi colocado. Um outro ponto que foi muito importante e que fez parte das preocupações de todos, e com certeza nessa entrevista quem está nos ouvindo vai estar atento a isso, é quem é aposentado rural. Hoje o aposentado rural, ele tem ele não tem direito com facilidade ao auxílio doença, não tem direito com facilidade a auxílio natalidade, porque como não contribui com periodicidade, contribui às vezes pela produção, ou às vezes não contribui, aí vai ao sindicato, pega um documento que é produtor rural, mas não produziu, e sem pagar nada para a Previdência, às vezes se aposenta. E esses benefícios acabam não tendo a garantia deles, tem que ir para a Justiça, às vezes pedir e dar um trabalho danado. Nós ajustamos tudo isso e colocamos uma forma de funcionar a Previdência do trabalhador rural, garantindo o salário, como é garantido hoje, e fazendo um cadastro individual, e fazendo a preservação, já falei no primeiro ponto, que é da idade da mulher, na forma como a gente citou, 60 homens, que é atual homens rurais é assim, e 55, que era mulher, passou para 58. Aí nós vamos para o quinto item. Existe um negócio que é uma aposentadoria, independente de você ter trabalhado ou não, se você tem deficiência física, se você tem problemas, se você não tem renda, todo governo é obrigado a dar uma aposentadoria para alguém nestas condições aos 65 anos de idade hoje. No texto, quando ele foi para a Câmara, estava garantida essa aposentadoria, mas estava separado do salário mínimo. Podia ser menor que o salário mínimo. Antes já foi, depois veio como salário mínimo. Então a proposta que veio diminuindo o salário, podendo diminuir o salário. Nós suspendemos isso, não existe nada que as pessoas possam receber de aposentadoria que não seja vinculado ao mínimo. Então o mínimo não é à toa que ele é chamado de mínimo, então nós não aceitamos isso. E o segundo aspecto, que ao invés de ser aos 65 anos, será aos 68 anos. Essa que foi a modificação que foi feita
uma mantendo a posição do salário mínimo e a outra que é modificando um pouco a data de idade em que a pessoa tenha direito a receber esse benefício. Esses todos os itens que eu estou te falando, eles foram motivo de preocupação nas audiências públicas, eles foram motivo de preocupação nas conversas que nós recebemos e eles se transformaram em modificações no relatório final. E com isso nós sentimos que uma boa parte das dúvidas que tinham, uma boa parte das preocupações que haviam quanto a um ponto ou outro, elas foram resolvidas. E isso facilita que o debate agora possa se dar e algum ajuste que possa ou precise ser feito, a gente vai fazê-lo aí na comissão até o começo do mês de maio ou no plenário da Câmara até o final de maio, primeira semana de junho. Esses são os pontos e essa é a forma com que isso vai ser tratado daqui por diante. O senhor, como o líder da maioria na Câmara, acredita que agora o governo vai conseguir os 308 votos necessários para aprovar a reforma? Olha, todos esses pontos que foram modificados, eles foram modificados por todos aqueles que entenderam e se manifestaram de que, se fossem modificados, eles estariam juntos e acompanhariam a proposição e dariam o seu voto a favor. Então, assim, como isso representou a grande maioria daqueles que se manifestaram e que fizeram emendas, nós tivemos 152 emendas ao projeto e 70% a 75% delas foram aproveitadas ou integralmente ou em parte. E com isso nós trouxemos para dentro do relatório final aquilo que as pessoas queriam que fosse para dentro do relatório final, modificando o texto original para que elas pudessem votar. Então nós estamos ouvindo cada bancada de deputados e eles estão se manifestando dizendo que o texto melhorou muito e que nestas condições a segurança para conversar com a sociedade e para dar o voto com segurança e com responsabilidade se tornou possível. Então eu acho que nós estamos caminhando para termos os 308 votos. Só para te informar, Bruna, você e aqueles que nos ouvem, nós somos 513 deputados e somos 81 senadores. Dos 513 deputados, tirando aqueles que são contra o governo em quaisquer circunstâncias, nós temos 411 deputados. Então, dentro desses 411, nós esperamos que tenhamos um número de votos que seja superior aos 308 necessários. Podemos não ter os 411, podemos não ter os 400, mas nós entendemos que entre 340 a 380, nós teríamos aí uma presença majoritária, além dos 308 votos que nos dariam segurança para essa decisão. E se tiver algum ajuste ainda a ser feito que fortaleça essa presença, essa declaração positiva no debate e essa declaração de voto, nós vamos construir. Então, se nós queremos ter um resultado final que dê para as pessoas, reafirma os 3 pontos que eu falei no começo. Primeiro, informação. Quem está aí no interior, quem está aí na propriedade rural, quem está aí na carteira assinada, quem está no transporte urbano, quem está aí dando aula, quem está aí na polícia militar, na saúde, nas diversas áreas, se sentirem seguros de que o que está sendo feito, primeiro, é necessário, e segundo, vai ser feito para fortalecer a grande maioria dos brasileiros que precisam da sua aposentadoria garantida. Segundo, além da informação, segurança. E terceiro, a certeza de que isso é de interesse coletivo da sociedade. Então isso para nós é de fundamental importância. Por isso que eu estou seguro de que nós haveremos de ter um mínimo de 308 votos para aprovar a emenda constitucional. Os estados, eles terão 6 meses após a aprovação da reforma para aprovar mudanças também nos regimes estaduais da Previdência. E se não alterarem,
Será que vai valer a regra nacional? É isso mesmo? É isso. Nós entendemos que cada estado tem a sua realidade. Alguns estados já se manifestaram, e o nosso estado já se manifestou, que quando for aprovada a decisão lá em Brasília, o estado vai aderir, pegar o projeto lá e vai fazer um projeto mais ou menos equivalente e vai mandar para a Assembleia debater com a sociedade, votar e o governo então executar. Isso em todos os 27 estados. Aquele estado que não quiser aderir, mas entender que deva fazer ajustando de maneira diferente no seu estado, vai ter toda a autonomia para fazer isso. E aquele estado que não quiser fazer nada, não vai mexer com nada, o prazo para todos eles é de 6 meses. Passados esses 6 meses, quem não tiver feito nada vai se aplicar aquilo que nós estamos votando lá a todos os servidores do estado, da mesma forma aos municípios. Deputado, e com relação à classe política, vai ser afetada? Vai seguir as mesmas regras do INSS? Isso foi uma importante lembrança. Hoje nós temos 2 regimes de aposentadoria. Um do servidor público, do legislativo, judiciário e executivo, e dos órgãos de controle, que é Tribunal de Contas, essas coisas todas. E um outro que é do geral da sociedade. O geral se aposenta pelo INSS. Todos esses sistemas de aposentadoria vão estar andando numa só direção, que é juntar o dos servidores públicos com o geral da sociedade. Então, todo mundo, seja do legislativo, seja do executivo, seja do judiciário, seja do Ministério Público, que se aposentar a partir dessa lei, mantida aquela regra de transição que eu te falei, só se aposentará com o teto máximo da Previdência, que hoje é R$ 5.521. Esse é o teto máximo da Previdência hoje. Ninguém mais se aposentará além disso. Quem quiser se aposentar além disso, vai fazer como funciona na Caixa Econômica, como funciona no BNDES, como funciona nas empresas públicas do Estado, vai ter um sistema que você vai contribuir em separado, se você quiser fazer uma chamada aposentadoria complementar. Então você pode fazer isso, mas isso não vai ser pago por conta do governo. Isso vai ser pago por sua conta num regime separado, mas todo mundo vai se aposentar até R$ 5.531 por mês ao preço de hoje. Então isso vai estar igualando o deputado, o senador, o ministro de Estado, todo mundo vai estar sendo aposentado na mesma regra. Deputado, é necessário mesmo fazer essa reforma na Previdência? O atual modelo da Previdência, ele está mesmo em colapso, como o governo tem dito? Olha, eu não tenho dúvida. Hoje, todos os anos, o regime da Previdência Social, de um modo geral, aqueles benefícios que são da assistência social, os benefícios que são das aposentadorias, por ano, fica um buraco de 312 bilhões. Se nós pegarmos só a Previdência, que são as aposentadorias, o déficit é 152 bilhões. Significa que todo ano faltam 152 bilhões para pagar às pessoas o seu direito de se aposentar. Então, esse é o fato principal. Então, isso é importante porque de toda a arrecadação que nós temos por ano, imagine aí que você tem, de cada R$100 que nós arrecadamos de imposto, R$52 vão para pagar só isso. O resto é para pagar salário das pessoas que estão trabalhando, para pagar as despesas que são obrigatórias da educação e da saúde, e não sobra quase nada para poder fazer investimentos da infraestrutura, estrada, saneamento, nada. Em 2024, 2026,
no nível que nós estamos hoje com esse processo, nós não teremos um recurso para fazer as obras de infraestrutura. Então esses fatos são importantes, mas tem um fato a mais, Bruno, que você e aqueles que estão nos ouvindo, é importante que saibam, é que, primeiro, nós estamos vivendo mais. Em 1980, nós tínhamos, cada família, cada mulher, tinha em média 5,2 filhos. Hoje é 1,7 filhos. Significa que com o menor número de crianças, significa que daqui a 20, 30 anos nós teremos o menor número de jovens trabalhando, que quem trabalha é que paga a aposentadoria de quem deixa de trabalhar e se aposenta. Então o volume de pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria dos que se aposentam vai a cada momento sendo menor. Essa conta não fecha. Por isso que esse buraco aí da falta de recursos todos os anos para isso. Então isso é importante para que as pessoas saibam que a reforma é fundamental. Tem gente que é contra a reforma e que está dizendo, porque tem que cobrar dinheiro de quem deve ao Estado, dívida ativa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você juntar todo esse dinheiro que as pessoas falam que tem, e você conseguir pegar ele, ou pelo menos parte dele, você vai cobrir um ano de buraco, mas você não vai cobrir o restante. Então, assim, essa forma que as pessoas que são contra falam de que não tem problema, que deixa o barco tocar, é uma forma irresponsável que não faz com que a gente cuide de todos aqueles que estão precisando serem cuidados. Bruno, só para ter uma ideia, você, a turma que acompanha no rádio, as pessoas que estão nos ouvindo, 64% de todos os que estão aposentados e que estão se aposentando recebem um salário mínimo. 13% de todos os que estão se aposentando ou já se aposentaram, 13% recebe de 1 a 3 salários mínimos. E 8% dos que se aposentam ou estão se aposentando nesse momento recebem de 3 a 5 salários mínimos. De que nós estamos falando? Nós estamos falando de 85% das pessoas que já se aposentaram ou das que estão se aposentando, que é a grande maioria que precisa ter garantido em dia e a tempo e a hora o seu salário. E tem um grupo menor de 15%, que são aquele topo que tem a média de aposentadoria de 9, de 22, de 28 e de 30 mil reais por mês. Esses aí acabam sendo a elite de quem está tendo benefícios que o resto da sociedade não tem. Não dá para manter esses benefícios dessa forma para esses 15%. É preciso que todos contribuam, e essa parte vai contribuir mais, trazendo a movimentação da Previdência para que todos possam ser tratados iguais. Estivemos aqui conversando com o deputado federal capixaba Lelo Coimbra, que é membro da comissão especial que discute a reforma da Previdência e também é líder da maioria na Câmara Federal. Deputado, foi muito bom estar com o senhor aqui nesta manhã, aqui na 90.5. Tenho certeza que pudemos esclarecer muitas dúvidas, pudemos saber mais um pouquinho sobre a reforma da Previdência. E eu quero deixar o microfone da 90.5 aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos que nos acompanharam. A entrevista que é demorada, mas eu acho que ela é informativa. Eu só queria dar uma informação final, Bruno. É que o que remunera, o que dá dinheiro para a Previdência pagar as aposentadorias é a economia funcionando. A crise econômica também tirou muito desse dinheiro que faz com que as pessoas tenham a remuneração. Nós temos 13 milhões e 500 mil desempregados hoje. Nós precisamos voltar a funcionar essa máquina do emprego e da renda para que mais
recursos possam vir para a Previdência. Então, esse desafio que nós estamos enfrentando, a sociedade precisa ter a segurança, e eu, pessoalmente, eu estou convencido disso, de que é uma forma de nós darmos à estrutura da Previdência a garantia de que ela vai, de fato, ser uma previdência no sentido de prover aquilo que as pessoas precisam de seus rendimentos quando elas deixam de trabalhar ou quando elas deixarem de trabalhar. Eu estou muito convencido que esse caminho é necessário e é importante que o sentimento de segurança daqueles que nos ouvem, da 90.5 FM, de todos aqueles que nos acompanham nesse momento, saberem que nós estamos trabalhando em benefício do conjunto do Brasil e suprimindo privilégios e, ao mesmo tempo, dando segurança para todos. Muito obrigado por todo esse momento juntos nessa entrevista. Você ouviu na 90.5 Plantão 90.5.